Povo abençoado, vamos dar sequência então, porque eu só posso gravar vídeo de 15 minutos em uma das redes sociais, né? Então, para poder ficar mais fácil e abranger, a gente quebra a palavra. E é necessário às vezes quebrar algumas coisas, né, para fortalecer, né? Então vamos lá. Foi segmentado, né? Partido em duas. Enfim, vamos lá. Então o oleiro leva esse vaso para a oficina. O vaso percebe, opa, vai acontecer alguma mudança na minha vida. Ele está me levando para um lugar. Para a oficina de novo, tá? É um momento de transição de um lugar a outro, certo? O que vai acontecer? O que ele vai fazer comigo? Nós falamos das pedras preciosas, né? Imaginamos algumas pedras preciosas. Aí falamos do diamante, do jaspe, da esmeralda, do rubi, certo? O vaso então olha que vai acontecer alguma coisa. E o oleiro começa a trabalhar e coloca um adereço, um objeto, um enfeite novo nesse vaso. Uma pedra preciosa. Vamos supor que essa pedra seja o rubi. Coloca na frente desse vaso. Esse vaso então agora ele começa a brilhar um pouco mais. Assim como os vasos que ele via lá do fundo, que estavam lá um pouco mais adiante, que brilhavam e ele não entendia por que esses vasos brilhavam tanto. O que quer dizer isso? Pessoas que nós conhecemos ao longo da vida, que têm uma luz, que têm um amor, que às vezes a gente não consegue entender. Aquela pessoa brilha e a gente não consegue entender. Às vezes tudo dá certo na vida daquela pessoa e a gente não consegue entender. Às vezes nem tudo dá certo, mas aquela pessoa está com um sorriso no rosto e transparecendo uma paz de espírito, mesmo com tantas aflições e problemas, e a gente não consegue entender. Sabe por quê? Porque essas pessoas foram vasos que o oleiro pegou, levou para a oficina outra vez, trabalhou de novo e colocou pedras preciosas, abençoou, fortaleceu esses vasos. O que podem ser essas pedras preciosas? Vamos pegar a palavra de Deus de novo, porque eu gosto de falar da palavra de Deus. Gosto de falar em cima da palavra de Deus. Faz já 15 minutos que a gente leu, mas vamos ler de novo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, diversidade de cooperações. Manifestações do Espírito é dada para cada um, para o que for útil. Porque a uns é dada a palavra da sabedoria, a outro da ciência, a uns é dado a fé, a outros dom de curar, a outros operações de maravilha, a outro profecia, discernir espíritos, variedades de língua, interpretação de língua, sonhos, interpretação de sonhos e tantas outras coisas mais, presentes maravilhosos. O que são essas pedras? Vamos supor então, são presentes, são dons espirituais que Deus, em sua infinita sabedoria, ele vai direcionar para cada um de seus filhos o que for melhor, segundo o seu chamado, segundo o seu propósito. Mas em Jeremias, capítulo 1, versículo 4, vamos achar Jeremias aqui. Ó Senhor, tem tanto papel aqui nessa Bíblia que às vezes é difícil achar. Hoje você tenha paciência aí, meu irmão, minha irmã, que hoje eu estou com vontade de falar da Bíblia. Sempre eu estou, né? É que existem momentos que a sede de Deus é grande. É grande. E a gente vai falando, vai falando.
Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu vê-lo sobre a minha palavra para a cumprir. Existem presentes espirituais de Deus, existem dons espirituais que eu vou te contar. Deus forjou isso em você, na sua alma, antes mesmo de você estar na barriga da sua mãe. Mas o que isso quer dizer? Antes mesmo de você estar na barriga da sua mãe, Deus já tinha arquitetado um propósito, um chamado para a sua vida, e Ele te formou vaso. As suas características, o seu formato, a sua abertura, de uma maneira cuja qual fosse muito melhor para esse formato, seguir esse caminho, esse propósito, esse chamado. Você quer um exemplo? Você quer plantar uma plantinha, um bonsai, certo? Você precisa de um vaso enorme, gigante? Não, você precisa de um vaso pequeno. Agora, se você quer plantar uma laranjeira e transportar ela de um lugar a outro, você precisa de um vaso pelo menos médio, maior. Então Deus nos forja características, personalidades e nos dá dons espirituais antes mesmo de estarmos na barriga da nossa mãe. Mas como isso? Não tenta entender. Em João 3 vai dizer que Nicodemos era um senhor da lei. Ele era um doutor da lei, era o máximo entre os judeus da época. E ele vai ter com Jesus, ele vai conversar com Jesus no pátio. E ele reconhece: Rabi, não tem como fazer essas maravilhas que tu faz se Deus não for contigo. E eles começam a conversar. E a sede de Nicodemos por entender as coisas é tão grande. Mas Jesus diz: Você que é doutor da lei não entende dos mecanismos terrestres. Quem dirá os mecanismos celestiais? O que isso quer dizer? Várias coisas, mas uma delas que eu quero me pautar aqui na palavra. Como gomos de corrente, elas vão se conectando e fechando. Em 1 Coríntios 12, em Jeremias, em João 3. Enquanto estivermos aqui na carne, muitas coisas nos são limitadas. E nós não temos capacidade para entender os mecanismos celestiais. Não nos cabe entender. Então, como isso? Como Deus já forjou um propósito e um chamado para mim? Querido, amado, não tenta entender tudo, porque não dá para entender tudo. Só presta atenção. Deus já forjou características, personalidades e dons espirituais antes mesmo de você estar na barriga da sua mãe. Se você começar a trilhar pelo caminho do bem, pelo caminho do evangelho, buscando a Deus, esses bloqueios e esses presentes, eles vão começar a aparecer na sua vida, e você vai começar a ser abençoado pelo Espírito Santo de Deus, e da mesma forma começar a abençoar muitas e muitas e muitas pessoas. Você vai começar a ser luz e deixar de ser escuridão, trevas, depressão. Mas no finalzinho, no capítulo 11 ao capítulo 12, ele também fica lindo essa passagem. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que és que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. Senhor pergunta para Jeremias: O que você está vendo? Uma vara de amendoeira. 12. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu vê-lo sobre a minha palavra para cumprir. O que você está vendo, Jeremias? Eu estou vendo uma planta, uma vara de amendoeira. O Senhor Deus diz: Eu também estou vendo. O que isso significa? Eu estou vendo o que você está vendo.
Eu estou vigiando para que o que eu quero que aconteça com você aconteça. O propósito e o chamado que eu tenho para você na sua vida aconteça. O que você vê, eu também vejo e eu estou cuidando de você, vigiando para que o que eu quero que aconteça, o meu propósito para a sua vida aconteça. Certo, vamos voltar então à analogia dos vasos. Então aquele vaso recebeu aquela pedra, se eu não me engano eu falei que era um rubi. Vamos dizer então que aquele rubi é um dom, Vamos colocar que é o dom da visão. Deus então, por um propósito, deu para aquele vaso o dom da visão, então ele fica um vaso mais luminoso, certo? Vamos então entender outra coisa aqui. Aquele vaso é para estar feliz e alegre pelo seu presente, pelo seu dom espiritual. Agora ele está melhorado. Mas existe um problema. Se esse vaso olhar para o lado e ver que o vaso do lado, além de possuir o rubi, possui a esmeralda, o jaspe e o diamante, e ele se sentir, e esse vaso se sentir inferiorizado, se sentir mal por isso não é bom, isso é uma brecha para que o inimigo trabalhe na vida desse vaso para ele cair futuramente. O que isso quer dizer? Se você tem um irmão do seu lado, uma irmã, uma pessoa, e você vê que essa pessoa está prosperando na vida, você vê que essa pessoa está prosperando na vida, que essa pessoa está alegre, está feliz, vamos rasgar o português bem claro, que ela está numa posição bem melhor que a sua em qualquer campo da vida. Não inveje. Não deseje mal para esse vaso, para essa pessoa. Fique feliz por ela. Não queira tomar o lugar dela. E outra coisa, temos que respeitar também os vasos humildes, que por fora não vemos nada, mas que por dentro tem uma luz gigante. Você imagine que na porta da igreja tem um vaso. Humilde, simples, às vezes ele não tem formato nenhum, às vezes ele é liso por inteiro, mas ele irradia uma luz gigantesca dentro dele, você não entende por quê. Você chega perto dele, você não entende por quê, você não vê nenhuma pedra preciosa por fora. Mas vamos supor que Deus te mostre por que aquele vaso ilumina tanta luz. Vamos supor que Deus colocou os dons, as pedras preciosas, não por fora, mas colocou dentro. Imagine que ele colocou muitas, e aquela variedade de pedras de cores verde, rosa, brilhante, dourado, se juntem, iluminem e soltem aquela luz maravilhosa pela boca daquele vaso. Os dons espirituais, as pedras, não podem se ver por fora, mas está dentro dele. São pessoas, às vezes, que tipo de vasos são esses? São pessoas, muitas vezes simples, muito simples, que às vezes não fazem profecias, não interpretam sonhos, talvez não falem em línguas, mas elas têm uma bênção do Espírito Santo de Deus tão grande e trabalham tanto na obra do Senhor, só que nos bastidores, que você não tem noção de como essas pessoas simples são abençoadas. Às vezes, se ela tem uma oportunidade para ir lá na frente, no púlpito, ler uma passagem, ela não se comunica muito bem, ela trava, ela falha. Ei, respeito, cuidado. Talvez essa pessoa seja muito mais abençoada e iluminada por Deus do que muitos que ficam atrás ali julgando que ela não é abençoada. Ou seja, as aparências enganam às vezes. Não se dá para ver o que está por dentro, não se dá para ver o que Deus não permite que você veja. Então, vamos respeitar. Se Deus nos colocar no deserto e no vale, vamos respeitar. Se Ele tirar e nos colocar num lugar que não tem tanto destaque, vamos esperar o tempo de Deus, buscar a Deus. Se um dia colocar num lugar de um pouco mais de destaque, não vamos pecar por inveja, olhando a pessoa do lado, achando que somos mais merecedores que esta pessoa do lado. Vamos aguardar em Deus, orar em Deus, ler a Bíblia, tentar viver o máximo possível do Evangelho na nossa vida. Que Deus abençoe seu lar, sua família. Tinha muito mais coisa para falar. Deus abençoe.